Olá, meu caro aluno, minha cara aluna. Se você está comigo agora vendo esse vídeo, estamos juntos nesse vídeo, nesse momento, é porque você está navegando aí pelo site do CDF Concursos, experimentando a nossa plataforma recentemente aí lançada com vários cursos para a sua preparação. Esse curso aqui, ele vai tratar do Senado Federal. É o curso de Regimento Interno do Senado Federal. Para você adentrar no curso e conhecer as várias características do Senado Federal, você começa por onde? Você começa pela Constituição Federal. Por isso que o nosso livro número 0, que é o nosso livro digital, ele baseou praticamente nos artigos da Constituição Federal, fazendo referência às atividades do Senado Federal. Primeiro eu gostaria de me apresentar. Sou Ronaldo Quintanilha, professor aqui do CDF Concurso, e você vai ver aqui a nossa matéria de Regimento Interno do Senado Federal. Um pouquinho da minha experiência: eu fui sargento do Exército Brasileiro e, na sequência, também fui oficial do Exército Brasileiro, 2 concursos que eu fiz bem lá atrás e fui aprovado. Depois fui aprovado no concurso da Controladoria Geral da União, na época era analista de finanças e controle. Atualmente o nome também mudou para auditor. Depois o concurso do Tribunal de Contas da União, o TCU, onde tive o prazer de trabalhar durante 5 anos. E atualmente ocupo o cargo na Câmara dos Deputados, de analista legislativo na especialidade técnica legislativa. Fiz o concurso em 2012, mas não parei de estudar. Atualmente estou lá fazendo mestrado. Meu mestrado é um mestrado promovido pelo CEFOR, que é o nosso centro de formação da Câmara, e o mestrado é justamente em poder legislativo. Por isso, você pode ficar tranquilo que eu já estive na mesma condição que você está hoje. Eu já estive aí investindo na minha preparação, preocupado em adquirir o melhor material na minha preparação para a prova, buscando bons professores, buscando bom material. É isso que vai agregar no seu treinamento, na sua preparação para no alcance final dos seus objetivos, que é a aprovação no concurso do Senado. Uma certeza você já tem: a prova do Senado vai cair regimento. É uma das certezas. Você também tem regimento, como também vai cair português, direito constitucional e direito administrativo. São as matérias aí que geralmente estão nos editais, então você pode aí fazer um planejamento antecipado. Sem ter o edital, você já vai adiantando essas matérias, e uma delas é o nosso regimento. Vamos partir então para o nosso sumário e dar uma olhada no qual é o conteúdo dessa nossa videoaula que estamos apresentando agora para vocês. Vamos lá? Então, no sumário, para você estudar o poder legislativo, temos que primeiro entender então a separação dos poderes. Na sequência, o poder moderador. Será que ele já existiu no Brasil, o poder moderador? Vamos ver. As funções dos poderes. E depois um conceito de diferença entre a função unicameral e bicameral. 4 tópicos para a gente enfrentar nessa nossa videoaula, que você vai ter aí uma introdução ao poder legislativo e visualizar nesse grande mundo que é a administração pública e os poderes, aonde é a sua direção, onde você está pretendendo trabalhar, lá no poder legislativo. Vamos na sequência aqui então. O poder legislativo, ele é um dos 3 poderes. A gente colocou aqui para vocês, 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. É o conceito então, o princípio que se chamou de separação dos poderes. Atenção, você tem que prestar atenção que esse conceito ele não foi criado na Constituinte de 1988. Esse conceito ele é milenar. É um conceito que vem sendo construído durante a história. Ele foi modificando, evoluindo. Então, o conceito de separação dos poderes, ele não é um conceito que foi construído agora, recentemente. Não, ele é milenar, ele data lá atrás. Olha aqui comigo no nosso slide. Lá atrás, lá com Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Aristóteles, no seu livro Política, ele já se preocupou em separar 3 funções, e na época ainda não eram funções. A gente vai ver agora que atualmente o rigor técnico nos orienta a chamar de função e não de poder, mas lá atrás, Aristóteles já pensou que o rei, nessa época a gente estava no absolutismo, o monarca, o rei, ele tinha 3 funções: editar normas gerais,
editar normas para todos os seus súditos e subordinados. Também tinha o rei a missão de aplicar essas regras, aplicar as regras produzidas. Então, o rei fazia o quê? Era ele que cuidava da distribuição das terras, era o rei que decidia sobre a cobrança de tributo e como esses tributos seriam aplicados, era o rei que decidia sobre as guerras e sobre a paz, e também era o rei que fazia a terceira função. A terceira função era resolver os eventuais conflitos existentes no seu território. Então, 3 funções já visualizadas por Aristóteles, isso antes de Cristo, há 400, 300 anos antes de Cristo. Então, Aristóteles já estava ali definindo as 3 funções. Então, vem aqui no nosso slide. Aristóteles, apesar de identificar as 3 atividades, ele colocava ela nas mãos de um único rei, de uma única pessoa. Então, não havia ainda aqui a ideia de separação dos poderes, que só foi surgir mais à frente. Locke é o nosso próximo aqui filósofo. Locke é um filósofo inglês e durante a Revolução Gloriosa da Inglaterra, em que o parlamento e o monarca decidiram então ter competências diferentes, então, havia ali o início de uma separação das atividades entre o monarca e o parlamento. O Locke, no seu livro, aqui a gente trouxe aqui no slide, o livro Segundo Tratado sobre o Governo Civil, o filósofo inglês Locke também identificou as 3 funções, os 3 poderes, e colocou o poder legislativo num patamar superior. Então Locke é aquele filósofo que classifica o poder legislativo num patamar acima dos outros 2 poderes, porque o poder para ele, que editava leis, regras para todos os demais poderes, seria um poder superior, um poder que estava acima dos demais. Então Locke teve essa característica, isso já mais à frente, já no século XVII. Então a gente pulou de 400 a.C., que era lá o período absolutista, e aqui Locke estava começando aqui, a gente vê uma virada para o período liberal, que contrapõe-se ao período absolutista, e olha que o período absolutista tem uma frase muito famosa do rei Sol, que era o rei Luís XIV, que ficou décadas no poder. Luís XIV dizia que o Estado sou eu. Essa é a frase que você tem que guardar para caracterizar esse período do absolutismo. O Estado sou eu. Então, o rei decidia tudo durante aquele período absolutista. Agora, indo para o período liberal, Locke começa a tratar desse tema, colocando, por enquanto ainda, o parlamento numa posição superior, mas Montesquieu, o nosso próximo filósofo aqui, para encerrar essa nossa fase aqui de história do poder, da separação dos poderes, Montesquieu vai dizer, lá no livro Do Espírito das Leis, Montesquieu vai dizer o seguinte, que além das 3 divisões já tratadas esboçadas por Aristóteles lá atrás, cada função dessa, cada poder desse, tinha ligação com o órgão. Então, Montesquieu tem a grande sacada de linkar, de fazer um link entre atividade e um órgão, outra atividade e outro órgão. E aí sim, começa a surgir o que entendemos hoje, o que vemos hoje no dia a dia, em grande parte dos países, em grande parte das democracias, o que se entende hoje de separação dos poderes. Montesquieu foi o primeiro a tratar com mais proximidade do que existe hoje na realidade das democracias, que é a separação dos poderes. Então, seguindo aqui no nosso próximo slide, essa teoria da separação dos poderes, ela tem uma finalidade. A finalidade dela é manter a liberdade do indivíduo. Ao fim de tudo, essa é a grande finalidade da teoria da separação dos poderes. Dar liberdade ao indivíduo, protegê-la. Por quê? Tendo os 3 poderes, cada um com a sua finalidade. E aí nos Estados Unidos depois, você vai construir, você vai aperfeiçoar com a teoria dos freios e contrapesos, porque esses poderes, apesar de separados e com órgãos distintos, eles teriam que criar alguma forma de um verificar a atividade do outro, de um fiscalizar o que o outro está fazendo. Dessa forma, quando um exagerasse na sua atividade, transbordasse os limites de suas competências, o outro poder viria para contê-lo e trazer novamente para o equilíbrio e harmonia. Equilíbrio e harmonia, independência e harmonia. É justamente o que colocamos lá no artigo 2º da Constituição Federal, no título 1º, artigo 2º, está lá, que os poderes da União serão independentes e harmônicos entre si. E quais são eles? Legislativo, Executivo e Judiciário. São os 3 poderes ali listados no artigo 2º da nossa Carta Magna. Origem que? Origem de todo desse cronograma histórico
que vem desde lá de Aristóteles, passando então por Locke e depois Montesquieu, até chegar no artigo 2º da Carta Magna da nossa Constituição. Muito bom essa história. Vamos aqui ver então, e existiu no nosso país um poder chamado moderador? Existiu. O poder moderador, ele vai vir desde o ano de 1822, que é a independência do Brasil, até 1889, ele coexistiu com os outros 3 poderes. Então, nessa época, durante esse período, a Constituição de 1824 previu 4 poderes da República, durante apenas esse período, 4 poderes. Mas não é difícil você escutar, às vezes na imprensa, que tal órgão, STF, Ministério Público, é o 4º poder. Mas isso não existe, isso é mais, não é o rigor técnico do conceito, é mais porque esses órgãos esses órgãos e às vezes essas entidades estão naquele momento com protagonismo maior, portanto, classificam eles então como 4º poder, mas essa é uma classificação mais geral para entendimento aí do público, mas sem tratar, isso você não pode levar isso para a sua prova. A sua prova são 3 poderes, mas existiu sim o poder moderador durante um período que foi o período imperial. Olha aqui, pessoal. Assim, a gente não fala mais em funções. A gente passou a falar então, a gente passa a falar de funções. Não falamos mais de poderes, mas não é difícil, você vai encontrar ainda a utilização da palavra poderes. Mas isso não pode deixar você invalidar a questão. Você tem que tomar cuidado e analisar a questão na hora que você está fazendo. Vamos fazer aqui 2 questões para a gente ver se a gente identifica aqui as características que as bancas têm cobrado. A primeira Constituição brasileira foi de 1824 e, entre outras normas, estabelecia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Exatamente o que vimos, correta a questão. A próxima questão, Assembleia Legislativa de Goiás. A separação dos poderes não é considerada uma cláusula pétrea da Constituição Federal de 88. A separação dos poderes, ela está lá no artigo 60 da Constituição, parágrafo 4º, ela é sim uma cláusula pétrea. Foi colocada pelo Constituinte de 88. É tão importante essa separação que a própria Carta francesa, a declaração francesa lá dos direitos do homem e do cidadão, colocava que qualquer Constituição que não tivesse a separação dos poderes assegurada, não era uma Constituição. Para se chamar de Constituição, teria que ter sim a separação dos poderes ali assegurada. E a nossa Constituição Federal assegura, tanto que assegura que coloca a separação dos poderes como uma cláusula pétrea, ou seja, um núcleo intangível, um núcleo que não pode ser abolido por intermédio de outra emenda. Uma emenda à Constituição que retirasse, então, a separação dos poderes da Constituição não é possível porque ela está lá no rol das cláusulas pétreas da nossa Constituição. Está protegida. Então, separação dos poderes, cláusula pétrea. Está errada a questão. Não falamos mais em poder, falamos então de função. Atenção durante a execução das questões, que pode sim ser chamado de poder lá, e você vai ter que interpretar. O poder ele é uno, indivisível e indelegável, dividido em 3 funções: função legislativa, executiva e judiciária. Cada função dessa vai ter uma atividade típica, uma atividade predominante. A gente vai passar por cada uma delas e depois olhar as atividades atípicas, ok? Então vamos lá. Atividade típica do Poder Legislativo: legislar e fiscalizar. Atividade típica do Poder Executivo: administrar e executar. Atividade típica do Poder Judiciário: dizer o direito, fazer coisa julgada. É o Judiciário que julga. E o Legislativo legisla e o Executivo administra a coisa pública. Ele coloca em prática as políticas públicas. É o Executivo que constrói, é o Executivo que faz ponte, que pavimenta, que faz projeto, que aplica dinheiro nas atividades, que mantém o hospital. Isso tudo é atividade do Executivo. Agora, legislar e fiscalizar e, ao mesmo tempo, dirimir os conflitos de forma definitiva, cabe ao Judiciário. Outra tabela do nosso... Essas tabelas estão todas lá no nosso livro eletrônico 00, que está disponível para você consultar e ver a qualidade do nosso material. Olha só, o Legislativo ele tem atividade típica de fiscalizar e legislar, mas ele também tem atividade atípica, porque foi previsto isso na nossa Constituição, de toda essa história, o resultado dos freios e contrapesos e manter o equilíbrio, além dos mecanismos de controle, é dizer que essas atividades, de alguma forma, elas executam também, essas funções executam atividades de outro poder. Então, por exemplo, aqui, o Legislativo, ao mesmo tempo que ele legisla e fiscaliza, ele executa atividade de natureza jurisdicional. Quando? Quando o Senado julga o presidente da República
conforme o artigo 52, inciso 1 da Constituição Federal. Então, nesses casos aqui, que o Senado funciona como um órgão judiciário, e a gente vai ver isso lá no nosso livro número 9, é o final do regimento interno, do Senado Federal. Já está na reta final. Quando você estiver vendo esse livro, você já está finalizando o curso completo aí do regimento interno. Então lá vai estar as características, como é o procedimento para julgamento do presidente da República, e nesse caso o Legislativo agindo com uma função atípica. Uma outra função atípica aqui, ó, do Legislativo, de natureza executiva, tratar internamente de seu quadro de servidores. É aqui, ó, é ser tratado dessa forma que vocês estão buscando, não é isso? Quando chegar lá no Senado, chegar o dia da posse, chegar o dia de entrar em exercício para desempenhar sua função, depois em seguida tirar suas férias, ou eventualmente uma licença, isso é atividade do Legislativo, mas atividade atípica, atividade que não é aquela atividade predominante do Poder Legislativo. Vamos aqui ver as atividades, então, do Poder Executivo, que são típicas, nós já vimos, administrar e executar, e atividade de natureza jurisdicional. Quando julga algum recurso, lá no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ligados ao Ministério da Economia e a Secretaria da Receita Federal, e também outro exemplo é o PAD, né? Os processos administrativos disciplinar, também aqui o Executivo julga as faltas eventuais aí dos servidores. E uma atividade de natureza legislativa do Poder Executivo é uma atividade muito forte, muito importante, que é a elaboração de medidas provisórias. Vejam só, a atividade de medida provisória não tem como outra forma aí, a ciência política adora aqui estudar essa atividade atípica do Poder Executivo em razão da enorme quantidade de edição de medidas provisórias. Sempre tem um quadro que você pode consultar aí na internet, um quadro comparando os presidentes, os períodos e quem utilizou-se mais da medida provisória, quem utilizou menos, quais os conteúdos dessas medidas provisórias. Então, legislar é atividade típica do Poder Legislativo, mas o Poder Executivo também legisla na forma aqui de medida provisória. Ok? Judiciário também tem atividade típica e as atividades atípicas de natureza executiva, que semelhante quando vimos lá do Poder Legislativo, conduzir, por exemplo, um processo licitatório, fazer a contratação de serviços. Isso aqui é atividade típica do Poder Executivo, mas que também aqui o Judiciário vai executá-las. De natureza legislativa, aí tem uma citação aqui muito importante para os seus estudos, que o Judiciário, quando vai elaborar as regras e os procedimentos dentro do tribunal, no interior do tribunal, como vai ser gerido aquele processo judicial, essas regras são uma forma de legislar de forma típica. Essas regras não são uma lei em sentido formal, porque elas não vão passar pela Câmara e pelo Senado, em sentido formal. Elas são regras, são leis, sim, em sentido material, que o seu conteúdo significa, o seu conteúdo é conteúdo de lei, porque a Constituição Federal, sim, o determinou. Então, olha aqui, natureza legislativa, os casos de elaboração dos regimentos internos dos tribunais. Então, essas são as funções. A gente viu as funções típicas e as funções atípicas. E agora um conceito interessante para você que está aí estudando para a carreira do Legislativo. É o conceito de unicameral e bicameral. Quando você olhar lá a foto do Congresso Nacional, olhou a foto, viu uma cúpula para cima, com as bordas para cima, e uma cúpula com a borda para baixo, você está vendo o quê? Você está vendo um órgão bicameral, com duas casas legislativas, a Câmara e o Senado, ok? Então vamos aqui, ó. Então bicameral é no âmbito federal, e unicameral nos estados, DF e municípios. É nos estados, DF e municípios que teremos as assembleias, a Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, Câmara Legislativa do Distrito Federal, que inclusive fez um concurso recentemente, e Câmara Municipal. Cada dia mais eu tenho visto concurso para as câmaras municipais. Está muito fácil, atualmente, você encontrar questões de prova de concurso das câmaras municipais. O que um tempo atrás era muito raro, você não encontrava. Você vê que o Legislativo Municipal, o Legislativo ali da Câmara Municipal ou Câmara dos Vereadores, tem cada vez mais se preocupado em melhorar seus quadros, trazendo pessoas capacitadas por intermédio dos concursos. Então você vê agora muito mais comum, você vê a questão de prova AL, né? Assembleia ou Câmara de algum estado ou a Câmara de algum município. Então quando você vê, você vai falar assim, opa, aqui é um legislativo unicameral. E quando você olhar para o âmbito federal, você vai falar, opa, aqui é um legislativo bicameral, com duas casas. E as duas casas
são por quê? Bicameral, porque o Senado ele representa os estados, e os estados, então, eles têm participação na vontade geral, na vontade de elaboração e construção de leis e normas. E a Câmara representa o povo. Esses dois aí, povo e Estado, estão colocados no mesmo patamar para trazer o equilíbrio no Legislativo Federal. Olha aqui comigo, tem questão disso? Tem. O Estado é integrado por 3 poderes. Então, essa aqui, tecnólogo, gestão pública. O Estado é integrado por 3 poderes, aos quais correspondem 3 funções básicas: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Legislativo estabelece as leis a serem seguidas por uma sociedade. Ok, foi o que vimos. O Judiciário detém a capacidade de fiscalizar e implementar a lei estabelecida pelo Executivo. Opa, aqui não, hein? Fiscalizar e implementar a lei, isso são funções de quem? Fiscalizar e implementar a lei são funções do Executivo. Vamos ler a parte final da assertiva, que vai estar trocada essas funções. Vamos lá. O Executivo tem por responsabilidade impor e julgar a aplicação das leis. Esse impor e julgar a aplicação das leis é competência, atividade, função típica e predominante do Poder Judiciário. Está trocada as duas últimas. Vamos lá ver aqui a resposta. Errado, então, essa questão. A próxima, escrivão de polícia, a respeito do princípio da separação dos poderes. O princípio de direito constitucional são poderes da República independentes e harmônicos entre si. Nós falamos, hein? Está lá no artigo 2º da Constituição Federal. Resultado de todo aquele histórico que passa desde lá diante de Cristo lá até chegar, passa por Montesquieu, até chegar nos Estados Unidos com freios e contrapesos, na Revolução Gloriosa que ocorreu na França, em razão do Iluminismo, até chegar então no artigo 2º da nossa Carta Magna. O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Ministério Público. O Ministério Público tem tido um grande protagonismo, tem trabalhado muito na proteção dos direitos individuais, mas no combate à corrupção, mas o Ministério Público não é um outro poder. Temos 3 poderes que chamamos de 3 funções. O Ministério Público é, sim, um órgão importante no âmbito da República, mas não é um 4º poder. Assim como a Polícia Federal não é um outro poder, assim como o Tribunal de Contas da União não é outro poder, o STF também não é um poder acima dos demais. Tem 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Então essa questão aqui está errada. Nós vamos partir agora para a última questão dessa nossa videoaula. A última questão, vamos lá? PIO Rio, IF do Rio de Janeiro, contador. O poder de Estado ou órgão público cuja função predominante é a função normativa ou legislativa, mas que tem também a função jurisdicional, quando julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade, é o poder legislativo. Perfeita e assertiva, eu acho que ela resume bem o que vimos durante essa nossa videoaula. Nós vimos todo o histórico da separação dos poderes, como ela surgiu e foi evoluindo e se aperfeiçoando até chegar na nossa Carta Magna, no seu artigo 2º, lembrando o seguinte, que o parágrafo único do artigo 1º vai dizer que o poder emana do povo, o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes. São esses representantes que você vai estar assessorando um dia lá no Senado ou lá na Câmara dos Deputados, então, por meio de seus representantes, e o artigo 2º vai trazer a separação dos poderes que tem que estar na Constituição, a separação dos poderes que é uma cláusula pétrea, não esqueça, cláusula pétrea, ok? Então essa questão aqui está correta porque falou das funções predominantes, são as funções chamadas de típicas, a gente viu a função típica de cada um dos poderes, depois vimos a função que também é exercida, mas é uma função atípica, aqui no caso a função atípica, essa de baixo, atípica, e também vimos o conceito de unicameral e bicameral, ok? Encerramos então aqui, essa questão está certa, encerramos então nossa videoaula. Essa foi uma videoaula muito interessante. Lá no nosso livro digital tem muito mais assunto, detalhamento, o histórico lá da separação dos poderes. Tem mais conteúdo para você consultar e uma série de questões, uma bateria de exercícios para você treinar, para você ver as diferenças, e as questões estão comentadas. Tem questão comentada e também questão somente com o gabarito, para você também treinar sem precisar ver ali o que foi comentado sobre a questão. Mas se você quiser ver por que aquela questão está certa ou por que ela está errada, você vai na nossa questão comentada que você vai encontrar. Eu convido você a continuar conosco, a olhar os outros vídeos, as outras videoaulas que estão disponíveis gratuitamente, consultar o nosso livro eletrônico, compare com outros
livros eletrônicos, você vai ver a qualidade, o esmero e o cuidado que tivemos. E nós aqui do CDF Concurso estamos selecionando os melhores professores que já estiveram em seu lugar, que já estiveram aí estudando para passar no concurso e hoje estão aqui tentando ajudá-lo de alguma forma, contribuir com a sua caminhada em direção ao sucesso, que é a aprovação. Valeu!